Bezerra Hashem, da Fiut Tet, tratado de Kritut. Olá pessoal, bem-vindos no Kudav Shalom Aleichem. Estamos da Fiut Het Amud Bet, na terceira linha de baixo. Verame de Rabi Yochanan, de Rabi Yochanan, Verame de Reish Lakish, de Reish Lakish. Vimos no show passado uma discussão entre vários sábios sobre a opinião de Rebbe. O caso foi o seguinte: a pessoa viu um pedaço, um kazait, achou que era permitido e comeu. Depois falaram para ele que isso é sebo. Ele comeu um outro pedaço e falaram para ele que é sebo. Então, nesse caso, todos concordam que ele traz dois sacrifícios de Hatat. Não vamos dizer que é como se fosse um consumo só que se prolongou, é o mesmo pecado que se prolongou e traria um sacrifício só. Nesse caso, não. O pastor fala, o da elav hatato, uma vez que ele percebeu entre um consumo e o outro que ele comeu sebo, nesse momento que ele percebeu, ele já se obrigou a um hatat. Ele comeu mais um pedaço e falaram que é sebo, ele se obriga ao segundo hatat. Esse não é o caso da discussão. O caso da discussão é que ele comeu um kazait, falaram para ele talvez é sebo. Ele achou que era gordura, achou que era algo permitido e falaram talvez é sebo. E ele comeu um segundo kazait e falaram que talvez é sebo. Então, conforme Rachamim, ele traz um hatat só. A discussão dos sábios é conforme Rebbe. Conforme Rachamim, isso que tem uma percepção duvidosa, Yediat Safek no meio, falaram para ele depois do primeiro pedaço que talvez é sebo, isso não é levado em conta para obrigar ele a dois sacrifícios de hatat. Uma percepção duvidosa, fala Rachamim, é uma percepção fraca. Então ele traz um hatat só. É um consumo de sebo que se prolongou. Agora, conforme Rebbe tem um debate, vimos que Rabi Zera, Abaye e vimos também que Reish Lakish dizem que essa percepção duvidosa, Yediat Safek no meio, divide entre os dois consumos conforme Rebbe. É como a percepção vadai, percepção certeira. Então falam a esses sábios, ele comeu o primeiro kazait, falaram talvez é sebo. Isso já isolou esse consumo. Ele comeu um outro pedaço que talvez é sebo. Então, conforme esses primeiros sábios, ele traz dois sacrifícios de hatat se confirma que era sebo. Se ele comeu o primeiro pedaço, falaram talvez é sebo. Depois o segundo pedaço talvez é sebo. E se esclareceu que era tudo sebo, tudo relev, traz dois sacrifícios de hatat conforme essas opiniões que explicam a opinião de Rebbe. Mas tem outros sábios, como Rabi Yochanan, como Rava, que discutem e falam que não. Se a pessoa comeu um pedaço, falaram talvez é sebo, e ele comeu um segundo pedaço, mesmo que se esclareça que era tudo sebo, ele traz um hatat só. Porque essa percepção duvidosa, Yediat Safek, que talvez é sebo, não é suficiente para dividir entre os dois consumos. Se falaram com certeza é sebo, então Yediat Vadai já se obrigou ao hatat agora, aí divide, fala Rava e Rabi Yochanan. Mas há uma percepção duvidosa que talvez é sebo, talvez ser sebo não obriga ao hatat. Vimos que ontem que obriga ao Hasham Talui. Então fala essas opiniões, essa percepção duvidosa que talvez é sebo não tem nada a ver com o hatat, não tem como obrigar a dois sacrifícios de hatat se ele comeu dois pedaços dessa forma. Então, o que sai daqui é que conforme Reish Lakish, uma percepção duvidosa, conforme Rebbe, é como uma percepção certeira, vadai, e conforme Rabi Yochanan, não. Pergunta a Gemara, tem uma contradição de Rabi Yochanan e uma contradição de Reish Lakish. Que o quê? Ele está a falar Braita, Shnei Shvilin. Tem dois caminhos. O caminho A e o caminho B. Um dos caminhos tem um falecido enterrado lá. Quem passa por esse caminho se impurifica a impureza do falecido Tumat Met. Não sabemos se é o primeiro caminho ou o segundo que tem essa impureza. Então, Velach Barishon Velo Nichnas, Basheni Venichnas. Chayav. Fala a Breda o primeiro caso. Então, um caminho é puro, um caminho é impuro. A pessoa não pode entrar impuro no Beit HaMikdash. Se ele entra, ele traz o sacrifício.
O sujeito passou pelo primeiro caminho, talvez se impurificou, talvez não. Passou pelo segundo caminho, e agora com certeza ele está impuro, ou por causa do primeiro caminho, ou por causa do segundo. Se ele entra no Beit HaMikdash, traz o sacrifício, fala Tanakama. Alach barishon venichnas, veizav veshana betaval ve'alach basheni venichnas, chayav. Fala Tanakama mais um caso. A pessoa passou pelo primeiro caminho e imediatamente entrou no Beit HaMikdash. Talvez ele entrou impuro, talvez ele entrou puro. Ele saiu de lá e falou, talvez eu estava impuro. Então, ele se purificou na dúvida. Ele passou pelo primeiro caminho e entrou no Beit HaMikdash. Ele se purificou na dúvida depois. Passou pelo segundo caminho e entrou no Beit HaMikdash. Com certeza, ele entrou impuro no Beit HaMikdash. Ou quando ele entrou depois do primeiro caminho, ou quando ele entrou depois do segundo caminho. Fala Tanakama, traz o sacrifício. Rabi Shimon poter bezu. Mas fala Tanakama, Rabi Shimon nesse caso isenta ele. Por quê? Diz Rabi Shimon e a maioria dos sábios também. Quando a pessoa traz o sacrifício, se ele entra impuro no Beit HaMikdash. Se aprende de Psukim, falam esses sábios, que é só se a pessoa percebeu que ele estava impuro com certeza, se esqueceu, entrou no Beit HaMikdash. Então, fala Rabi Shimon, nesse caso, a pessoa passou pelo primeiro caminho, não tem certeza que se impurificou, pode ser que o segundo caminho é impuro. Entrou no Beit HaMikdash, fala Rabi Shimon, isso não obriga ele ao sacrifício. Não teve nenhum momento que ele tinha certeza que estava impuro. Ele se purificou na dúvida. Então o que aconteceu com o primeiro caminho não tem mais relevância. Ele passou pelo segundo caminho e entrou no Beit HaMikdash. Também nesse caso ele não tem certeza que ele estava impuro. Então fala Rabi Shimon, em nenhum momento ele teve certeza que ele se impurificou, se esqueceu, entrou no Beit HaMikdash. Então ele não traz o sacrifício. A Gemara na sequência vai perguntar por que Tanakama discute. Rabi Shimon e Ben Yehuda poter bekulam mishum Rabi Shimon. Isso que a gente acabou de falar, que Rabi Shimon discute com Tanakama, nesse último caso, ele passou pelo primeiro caminho, entrou no Beit HaMikdash. Se purificou, passou pelo segundo caminho, entrou no Beit HaMikdash. Fala Rabi Shimon Ben Yehuda, explicando Rabi Shimon, diferente de Tanakama. Que Rabi Shimon isenta o sujeito do sacrifício, mesmo no primeiro caso. O primeiro caso é que a pessoa passou pelo primeiro caminho, passou pelo segundo caminho, imediatamente, entrou no Beit HaMikdash. Fala Rabi Shimon Ben Yehuda, conforme Rabi Shimon, ele não traz o sacrifício. Pergunta, Filo Bekamaita? Por que não? Nesse caso, ele tem certeza que ele se impurificou. Então, como fica isso? Explicará melhor. Nesse caso que a gente falou, realmente ele traz o sacrifício. O caso do princípio da Braita é outro. Farava. Um pouco diferente. Que quando shalach barishon, o bechat ilocho basheni shachach shalach barishon. Farava. Ele passou pelo primeiro caminho e se esqueceu disso. Passou pelo segundo caminho e entrou no Beit HaMikdash. Com certeza ele entrou impuro. Mas fala Rabi Shimon Ben Yehuda, ele não traz o sacrifício. Por quê? Ele não tem certeza, em nenhum momento ele se deu conta que ele estava impuro. Porque, mesmo que a gente sabe que ele estava impuro, ele não sabe. Porque quando ele passou pelo segundo caminho, ele tinha se esquecido que ele tinha passado pelo primeiro. Quando ele saiu do segundo caminho, ele está impuro. Mas ele não sabe disso. Ele se esqueceu que ele passou pelo primeiro caminho. Na cabeça dele, existe uma dúvida se o segundo caminho impurificou ele ou não. E ele entrou no Beit HaMikdash, não traz o sacrifício. Então a questão é qual é a discussão entre Tanakama e Rabi Shimon Ben Yehuda. O Ben Aplique explica a discussão. Tanakama savar miktzat edia ke edia adame. Fala Tanakama, nesse caso que a gente acabou de falar, ele passou pelo primeiro caminho, se esqueceu, passou pelo segundo e entrou no Beit HaMikdash. Existe uma certa percepção fraca. Ou seja, quando ele saiu do primeiro caminho, ele sabia disso. Ele se esqueceu
e passou pelo segundo caminho. Se ele pensasse o que aconteceu, ele teria se lembrado que ele passou pelos dois caminhos. Ele não prestou atenção. Existe uma certa percepção fraca aqui. Conforme está na cama, isso já é suficiente para obrigar ele ao sacrifício. Uma percepção qualquer, mesmo que seja uma percepção subconsciente, já é levada em conta, fala na cama. Então, conforme está na cama, é como se ele sabia que estava impuro, se esqueceu, entrou no Bet HaMikdash, fala na cama também, Rabi Shimon vai obrigar ele ao sacrifício. Mas Rabi Shimon Ben Yehuda fala que não, Rabi Shimon, que é Rabi Shimon Ben Yehuda, que Savar Miktzat Edia Lav que Edia Damia. Fala Rabi Shimon Ben Yehuda, conforme Rabi Shimon, essa percepção fraca não é levada em conta. Se ele percebeu que está impuro e se esqueceu, sim, ele traz o sacrifício. Mas se ele não percebeu na prática, não traz. Então, Amarmar, o que disse a Braita? Revisando. Alach barishon venichnas. Veizav etavar ve'alach basheni venichnas. A pessoa passou pelo primeiro caminho e entrou no Bet HaMikdash. Ele percebeu, talvez ele está impuro, ele se purificou na dúvida. Passou pelo segundo caminho e entrou no Bet HaMikdash. Tanakama diz, está obrigado ao sacrifício. Pergunta por quê? Amai Hayav. Halo hava le'edia. Em nenhum momento ele percebeu que está impuro. Ele não tem como ter certeza, em nenhum momento. Quando ele passou pelo primeiro caminho, é uma dúvida se ele se impurificou. Entrou no Bet HaMikdash. Ele se purificou na dúvida. Passou pelo segundo caminho. Também não tem certeza que está impuro. Pode ser que o primeiro caminho é impuro. Então por que Tanakama diz que ele traz o sacrifício? Tamaresh Lakish, Hamani Rabi Ishmaeli, Delo Bai Diabet Hila. Faresh Lakish. Tanakama é Rabi Ishmael. Rabi Ishmael discute com o que a gente falou. Conforme Rabi Ishmael, se a gente tem certeza que ele entrou impuro no Bet HaMikdash, traz o sacrifício, mesmo que não percebeu nada. Assim explicou Reish Lakish a opinião de Tanakama. Rabi Yochanan Amar, afilo tema Rabanan. Kana su safek edia que edia. E disse Rabi Yochanan que não tem que dizer que Tanakama era Rabi Ishmael. Tanakama é Chachamim, a maioria dos sábios, que dizem que a pessoa tem que perceber. Mas fala Rabi Yochanan, os sábios disseram aqui que uma percepção duvidosa é levada em conta. Ou seja, depois de cada caminho, ele tem uma percepção duvidosa. Ou seja, ele percebe a dúvida se ele está impuro ou não. Entrou no Bet HaMikdash. Aconteceu isso duas vezes, no primeiro caminho e no segundo. Fala Rabi Yochanan, aqui os sábios disseram que a percepção duvidosa é como a percepção vadai, certeira, que ele está impuro. Já é suficiente para obrigar ele ao sacrifício se com certeza ele entrou impuro no Bet HaMikdash. Então, Sakadatin, Kanasu, Veodin de Kolatura Kula. Então, o primeiro entendimento do que disse Rabi Yochanan é que aqui os sábios disseram esse conceito, que a percepção duvidosa, Yediat Safek, é como uma percepção vadai. Então, aparentemente isso se aplica em outros casos também. Como no caso que a gente falou no princípio, dos dois pedaços de sebo. Então, Kasha de Rabi Yochanan, tem um problema aqui, da opinião de Rabi Yochanan, que a gente falou no começo do shur e vimos no final do shur passado. Que Rabi Yochanan sustenta que a percepção duvidosa, que talvez é sebo, entre um consumo do kazait e o outro kazait, não é levado em conta, para obrigar ele ao hatat. Aqui, aparentemente, Rabi Yochanan fala que sim, que os sábios nos ensinaram, nesse caso da impureza, esse conceito, que a percepção duvidosa é levada em conta, como se fosse uma percepção certeira. Então, é uma contradição de Rabi Yochanan. E outra pergunta, Kasha de Reish Lakish ou de Reish Lakish? A pergunta para Reish Lakish. No caso do sebo, Reish Lakish disse que a percepção duvidosa é levada em conta como uma percepção certeira. E Reish Lakish não falou isso aqui. Podia ter dito que Tanakama sustenta assim, que a percepção duvidosa é levada em conta, como Reish Lakish explicou a opinião de Rebbe. Ou seja, Reish Lakish não tem que falar Tanakama era Rabi Ishmael que diz que não precisa perceber nada. Mesmo que não percebeu nada,
se ele entrou impuro no Betamidrash atrás do sacrifício, por que Reish Lakish tem que ir tão longe? Ele pode falar que aqui isso está na cama sustenta que é necessário que ele perceba, mas a percepção duvidosa é levada em conta, como o Reish Lakish próprio falou no caso do sebo. Ele explica. Bishlava de Rabi Yochanan lo kasha. Respondendo a opinião de Rabi Yochanan, Kanasu aval bechol atura kula lo. Explica o seguinte. Rabi Yochanan disse no caso da impureza, Tumat Mikdash vekodashav, a pessoa entrou impura no Betamidrash. Nesse caso, a percepção duvidosa é como a percepção vadai. Mas no caso do sebo, não. Em outros assuntos, não. Mas tá, por que diferenciar? Com relação à impureza, está escrito na Torá. Venelam imenu veutame. Idiadeit baname safek chayav kra. A Torá fala venelam imenu. Qual é o ponto? Ele se esqueceu do que aconteceu. Também nesse caso, que ele passou pelo primeiro caminho, ele sabia que talvez está impuro, talvez não. Ele se esqueceu disso. Também se aplica o que o pastor diz que ele se esqueceu. Ele se esqueceu da dúvida. Por isso ele entrou no Betamidrash. Então aqui a Torá diz que essa percepção duvidosa já é levada em conta. Ele sabe que está puro, que existe uma dúvida se ele está puro ou impuro. E é um motivo para não entrar no Betamidrash, porque talvez ele está impuro. Ele se esqueceu da dúvida. Se com certeza ele entrou impuro no Betamidrash, depois dos dois caminhos, traz o sacrifício. Mas no resto da Torá, como no caso do sebo, o pasuk fala Odai elav chatato. Se a pessoa percebeu que pecou, falaram para ele, você comeu sebo, nesse momento ele se obrigou ao chatat, isso divide entre os consumos dos dois casais. A percepção duvidosa não. Odai elav chatato é que ele percebeu que ele pecou. No caso de uma percepção duvidosa, ele não percebeu que pecou, pode ser que não é sebo. Por isso, no caso do sebo, a percepção duvidosa não é como uma percepção certeira. E no caso da impureza, sim, porque cada passuco fala algo diferente. Então, a opinião de Rabi Yochanan foi respondida. Ela de Reish Lakish caixa. Porém, como fica a opinião de Reish Lakish? A demukin lá que Rabi Ishmael, lukuma kerebi. Por que Reish Lakish fala? Está na cama, vai como Rabi Ishmael, que diz que a pessoa não tem que perceber nada para estar obrigado ao hatat da impureza. Porque tem que ir tão longe. Podia falar, está na cama, você tem como Rebbe, que diz que a percepção duvidosa é levada em conta. Então, Hakamashman Rabi Ishmael Lo vai diabetchila. Responde que, verdade, Reish Lakish podia ter falado isso. Mas Reish Lakish queria nos ensinar que Rabi Ishmael discute com todo esse conceito da percepção, da Yediá. Reish Lakish quis nos ensinar que Rabi Ishmael é uma outra opinião, que diz que a pessoa não tem que perceber nada. Se existe uma certeza que ele entrou impuro no Betamidrash, ele traz o sacrifício. Não dá uma entendida, não. Por que Reish Lakish tem que nos ensinar isso? A gente já sabe disso, da Mishnah em Shvuot. Rabi Ishmael omer venelam venelam, shte peamim, lechaev alelem tumah, ve'alelem mikdash. Quando Rabi Ishmael analisa esse passuco venelam, Rabi Ishmael aprende uma outra lei. Não aprende desse passuco que a pessoa tem que ter percebido que estava impuro e se esquecido. Que tem que ter uma percepção da impureza. Rabi Ishmael aprende uma outra lei completamente. Elem tumah, elem mikdash. Então a gente já entende que Rabi Ishmael não sustenta com esse conceito, porque ele aplica o passuco para outra coisa. Então por que a gente tem que nos ensinar algo que a gente já sabia? Então explica isso, é necessário. Saca da Ramina, mikra leitle, migmara itle, kamashma. Explica agora. Eu poderia pensar que Rabi Ishmael não aprende essa lei da percepção do passuco. Mas talvez Rabi Ishmael sustente isso mesmo assim. Talvez ele recebeu por tradição, ou talvez ele deduziu por lógica. Então eu poderia pensar que Rabi Ishmael concorda que a pessoa tem que ter percebido que estava impuro antes de entrar no Betamidrash. Fala isso aqui que não. Rabi Ishmael não sustenta essa lei.
Matiti fala uma nova Mishnah. Chele venotar lefanav ve'achal echad meh. Ve'ene yodea eze mehem achal. Na frente da pessoa tem um pedaço de sebo, um pedaço de sacrifício inválido. E ele achou que são 2 pedaços permitidos, comeu um deles, e não sabemos qual pecado ele transgrediu. Outro caso. Na casa da pessoa está a esposa dele, que está impura, Nidá, e a irmã dele. 2 mulheres proibidas nesse momento para ele. Ele fez relação com uma delas, não sabe com quem. Então ele, como certeza pecou, não sabe qual o pecado. Shabbat Yom Kippurim. Ou se Yom Kippur cai no domingo, e ele fez um trabalho Ben Hashmashot, entre o pôr do sol, do Shabbat e a saída das estrelas. Então, não sabemos se ele fez o trabalho no Shabbat ou no Yom Kippur. Ele pecou. Não sabemos quando ele pecou, qual pecado ele transgrediu. O que acontece? Rabbi Eliezer mechayev chatat. Fala Rabbi Eliezer, ele traz o chatat, e com certeza pecou. Rabbi Yoshua Poter fala Rabbi Yoshua que não. Vamos ver por quê. Amar Rabbi Yossi, lo nechleku ala oseh melacha ben hashmashot שהוא פטור. שאני אומר, מקצת עשה היום, מקצת עשה למחר. Rabbi Yossi discute nesse último caso. Fala Rabbi Yossi, se a pessoa fez um trabalho no Ben Hashmashot entre Shabbat e Yom Kippur, não é certeza que ele pecou. O Ben Hashmashot, fala Rabbi Yossi, ele é parte o dia anterior, parte o próximo dia. Em algum momento entre o pôr do sol e a saída das estrelas, o dia termina. Pode ser que ele fez metade do trabalho no Shabbat, outra metade no Yom Kippur. Ele não fez o trabalho inteiro em nenhum dos dias. Então pode ser que ele não pecou. Ele fez Hatzi Shiur, metade da proibição um dia, metade outro dia. São 2 coisas separadas. Então fala Deus se nesse caso ele não traz o sacrifício. Então fala Deus se qual é o caso da discussão sobre o Shabbat e Yom Kippur. O caso é que a pessoa fez um trabalho ou no Shabbat ou no Yom Kippur. Ou o trabalho inteiro no Shabbat ou o trabalho inteiro no Yom Kippur. Então, ele pecou, não sabemos qual o pecado, e Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua discutem, a gente vai entender. Ou se a pessoa fez um trabalho, com certeza no Shabbat, mas não sabemos qual trabalho. Rabbi Eliezer mechayev chatat, Rabbi Yoshua poter. Fala Rabbi Eliezer, na prática ele pecou, traz o sacrifício. Fala Rabbi Yoshua que não traz. Amar Rabbi Yehuda, potro ayar Rabbi Yoshua, af me'asham talui. Fala Rabbi Yehuda, quando Rabbi Yoshua isenta ele, não é só que isenta do chatat, numa situação de dúvida, isenta ele do asham talui também. A pergunta é por quê? Então a gente vai entender. Rabbi Shimon e Rabbi Shimon Shezuri אומרים, לא נחלקו על דבר שהוא משם אחד שהוא חייב. Fala Rabbi Shimon e Rabbi Shimon Shezuri, se não sabemos exatamente o que ele fez, mas os 2 atos têm o mesmo nome, estão na mesma classificação conforme a Halachá, nesse caso, fala Rabbi Shimon e Rabbi Shimon Shezuri, também Rabbi Yoshua obriga ele ao sacrifício. Alma nechleku, em qual caso então eles discutem? Al davar shum mishum shte shemot. Quando a gente não sabe o que ele fez, e cada ato que pode ser que ele fez tem um nome diferente, é classificado de forma diferente. Rabbi Eliezer mechayev chatat. Fala Rabbi Eliezer, que diferença isso faz? Na prática ele pecou, os 2 atos obrigam ele ao chatat. Que diferença faz se a gente não sabe o que ele fez? Traz o chatat. Rabbi Yoshua poter, Rabbi Yoshua fala que não, numa situação de dúvida não se traz. Amar Rabbi Yehuda, fala Rabbi Yehuda mais. אפילו נתכוון ללקוט תאנים וליקט ענבים. ענבים וליקט תאנים. Fala Rabbi Yehuda, a pessoa teve a intenção de colher figos escuros e ele colheu figos claros. Ou ele teve a intenção de colher figos e ele colheu uvas, ou o contrário, shchorot veliket levanot, levanot veliket shchorot. Então, fala Rabbi Yehuda, a pessoa teve a intenção de fazer uma coisa proibida e fez algo diferente, mesmo que é um pouco diferente. Rabbi Eliezer mechayev chatat, Rabbi Eliezer diz que isso não faz a mínima diferença, na prática ele pecou, traz o chatat.
Rabi Yoshua poter, fala Rabi Yoshua que não. Nesse caso ele não traz. Amar Rabi Shimon, Tmeani empatar para Rabi Yoshua. Fala Rabi Shimon, eu vou me espantar se Rabi Yehuda tem razão. Ou seja, se nesse caso que a pessoa teve a intenção de colher figos escuros e colheu figos claros, fala Rabi Shimon, eu vou me espantar se Rabi Yoshua vai isentar ele do sacrifício. Não, pergunta a Mishnah para Rabi Shimon, em que ela manemara shel chataba, aparentemente deu um passo como Rabi Yoshua, prat le mitasek, fala Rabi Shimon que não. Esse passo eu vou falar uma outra lei do mitasek, a gente já vê nesse daf ainda. Fala Gemara, vamos entender tudo isso na Mishnah, tem várias opiniões, está um pouco não claro, a gente vai entender. Tânia fala breta, Amara beleza manavshach. Primeiro caso, a pessoa tem dois pedaços na frente dele, um era sebo ou outro sacrifício inválido. Ele comeu um deles sem saber da proibição, então ele com certeza pecou. Fala beleza, traz o hatat. Os dois pedaços obrigam ele ao hatat. Rabi Yoshua diz que não. Pergunta Rabi Eliezer, manavshach, por que você sustenta assim? Se ele comeu o sebo, traz o hatat. Se ele comeu o sacrifício inválido, traz o hatat. Comeu o notar, pigula, o que seja. E nos outros casos também. Se ele fez relação com a esposa Nidá, traz o hatat. Se ele fez relação com a irmã, também traz o hatat. E se ele fez o trabalho proibido no Shabat, traz o hatat. Se ele fez no Yom Kippur, a mesma coisa. Por que Rabi Yoshua discute? Amaro Rabi Yoshua, respondeu Rabi Yoshua. Hareu omer asher chataba, achi vadalo bame chata. Fala Rabi Yoshua, o pastor asher chataba veio dizer que a pessoa sabe o que ele pecou. Ele sabe qual pecado ele transgrediu, aí ele traz o hatat. Nesses casos, ele não sabe qual pecado ele transgrediu, não traz o hatat. Ver a beleza, raiba maiavedra. O que a beleza faz com esse pastor? Então, conforme a beleza, o passuco veio isentar a pessoa que foi mitasek. Mitasek é a pessoa que teve a intenção de fazer algo permitido e fez algo proibido. Então, a beleza aprende daqui que ele não traz o sacrifício. A questão é mitasek de maia. Sobre qual caso o passuco se refere? Ide halavim ve'arayot. Talvez se refere a que a pessoa teve a intenção de fazer algo permitido e comeu o sebo sem querer. Ou ele teve a intenção de fazer a relação com a esposa dele e acabou fazendo com uma mulher proibida para ele. Talvez é isso, que o pastor veio isentar do sacrifício. Aqui não. Chayav, nesse caso, ele tem que trazer o sacrifício. Falou o sábio que se a pessoa, na prática, teve proveito do pecado, ele comeu o sebo, teve proveito. Ele fez a relação proibida, teve proveito. Isso, o proveito por si só já é suficiente para obrigar ele ao sacrifício, independente da intenção dele. Então, pergunta mais. De Shabbat, Patur, já sabemos também que no Shabbat, se a pessoa teve a intenção de fazer algo permitido e fez algo proibido, sem querer, ele não traz um sacrifício. Isso a gente já sabe. Não precisamos de Asher Hatabá, esse pastor para dizer isso, porque a regra do Shabbat é Melechet Machshevet Asratura. Os trabalhos que são proibidos no Shabbat é Melechet Machshevet, um trabalho que a pessoa fez com a intenção, que ele planejou. Então, o que o Asher Hatabá veio dizer? Conforme Rabi Eliezer, então vamos ler Rava משכחת לה כגון שנתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, לאביי משכחת לה כגון שנתכוון להגביה את התלוש וחתך את המחובר. Então isso é uma discussão entre Abai e Rava, o que o pastor veio dizer. Agora a gente vai entender isso, desde para foi ensinado. נתכוון להגביה את התלוש וחתך את המחובר פטור. Se a pessoa está no Shabbat, digamos que ele está no campo dele, caiu um objeto dele no chão, e ele teve a intenção de levantar esse objeto. Ele acabou cortando algo plantado. Ele acabou cortando uma espiga sem querer. Digamos que a faca dele caiu no chão, ele quis levantar a faca do chão e acabou cortando uma espiga. Ele colheu.
Mesmo assim não traz o sacrifício, porque Maitama, ele não teve intenção de cortar nada, nem de arrancar nada. Então ele não traz o sacrifício. Mas se a pessoa teve a intenção de cortar algo que já estava colhido, tem uma espiga colhida no chão, já está arrancada. Ele teve a intenção de cortar essa espiga, ele acabou cortando uma espiga presa ao chão, plantada ainda. Como fica ali nesse caso? Abai Amar Chayav, fala Abai, traz o sacrifício. De aí Chaven Shum Chaticha, porque ele teve a intenção de cortar alguma coisa. Ele teve a intenção de fazer o ato de cortar. Cortou algo proibido, traz o sacrifício. Rav Amar fala, Rav aqui não, Patur, ele não traz o sacrifício. De Aloi Chaven Chaticha de Isura, porque fala, mesmo que ele teve a intenção de cortar, ele teve a intenção de cortar algo permitido. Não teve a mínima intenção, não planejou fazer um trabalho proibido. Então ele não traz o sacrifício. Abai diz que sim. Então fala Gmará, sabia o que esse Asher Hataba veio dizer? Veio isentar o mitasek. Conforme Abai, o pastor veio dizer, se a pessoa teve a intenção de levantar algo permitido do sol, só levantar, e acabou cortando algo plantado, não traz o sacrifício. Essa é a novidade do pastor conforme Abai. Conforme Irava, a novidade é, mesmo se ele teve a intenção de cortar algo permitido e cortou algo proibido, não traz o sacrifício. Não teve a intenção de fazer um pecado, teve a intenção de fazer um ato permitido e acabou errando e fez um ato proibido, não traz o sacrifício. Então Tanakama disse o seguinte, tem mais um caso que Rabi Eliezer e Rabi Yoshua discutem. No caso que Shabbat caiu logo com Yom Kippur, Yom Kippur caiu no domingo, e no Ben Hashmashot, entre o pôr do sol e a saída das estrelas, entre os dias, ele fez um trabalho. Então fala na cama, conforme Rabi Eliezer traz o Hatat, porque ou ele fez o trabalho no Shabbat ou no Yom Kippur, e diz Rabi Yoshua que não é certeza qual pecado ele transgrediu, não traz. Fala Rabi Yossi, nesse caso não tem discussão, porque fala Rabi Yossi, pode ser que ele fez meio trabalho no Shabbat, a outra metade no Yom Kippur, por meio trabalho, ele não tem que trazer o sacrifício. Então talvez ele não tem que trazer, não pecou no Shabbat nem no Yom Kippur, fez meio trabalho em um, meio trabalho no outro, Hatzi Shur, não traz o sacrifício. Tânia, Amar Laem, Rabi Yossi, Digdakte Macharai. Então fala a Braita, que Rabi Yossi disse para os Chachamim, que eles, Digdakte Macharai, o Sr. Agmará entendeu aqui, que eles venceram no debate. A questão é, Mayamrelei, Damarleu, Digdakte Macharai. Na Mishnah, não se vê o que Chachamim responderam para Rabi Yossi. E da Breta parece que Rabi Yossi disse que os Chachamim venceram na discussão. O que os Chachamim disseram para ele? Mal. O que acontece num outro caso? A pessoa está na rua, no Ben Hashmashot, ele levantou algo do solo, ele fez a água, ele carregou. Então fala, Rahamim, o que você vai me dizer nesse caso? É bem rápido fazer isso. Então, ou ele carregou no Shabbat, ou no Yom Kippur. Então falou, Rahamim, é difícil de falar que ele fez meio trabalho no Shabbat, meio trabalho no Yom Kippur, isso é um trabalho tão rápido de fazer. Então, nesse caso, Rabi Eliezer e Rabi Yoshua vão discutir, Rabi Eliezer vai dizer, ele traz o Hatat, ou ele pecou no Shabbat, ou no Yom Kippur, e Rabi Yoshua diz que não. Amalem Digdakte Macharai, Rabi Yossi disse Digdakte Macharai. Pergunta que não pode ser que Rabi Yossi disse que os sábios venceram. Rabi Yossi pode insistir e falar que sim. Talvez o princípio do ato de levantar foi no Shabbat. O final foi no Yom Kippur. Ele não fez o trabalho inteiro, talvez, nem no Shabbat, nem no Yom Kippur. Então responde, que escreveu se quis dizer? Vocês tentaram me vencer, mas não conseguiram nada. Rabi Yossi tem resposta. Pergunta, o Rabi Yossi Gmar Melachá Rabi Eliezer Patur? O que Rabi Yossi quer dizer? Que se a pessoa começa um trabalho no Shabbat, termina no Yom Kippur, ele não traz o sacrifício. Ele concluiu o trabalho no Yom Kippur. Então, como Rabi Yossi pode dizer que também Rabi Eliezer vai isentar ele do sacrifício?
Hashamana Lei de Mechaev, a gente sabe de Rabi Eliezer que ele obriga, da Mishnah, de Tanan, Rabi Eliezer Omer, Aoreg, Shlosha Chutin Betchila, Vechad ala Arik Chayav. Com a sua proibição de tecer um tecido no Shabbat. Disse Rabi Eliezer, se a pessoa pega 3 fios e faz um tecido, ele pecou. Se a pessoa tem um tecido já e acrescenta um fio no Shabbat, também pecou, traz o sacrifício. O que se vê de Rabi Eliezer? Um fio não é a medida completa de tecer. Mas, uma vez que ele acrescentou a um tecido existente, isso já é importante. Já obriga ele ao sacrifício. Então, se a pessoa começou o ato de carregar no Shabbat, terminou no Yom Kippur, o ato de ele terminar de levantar algo do solo, ele carregou, o ato de concluir é importante. Como o ato de acrescentar um fio a um tecido existente, e Rabi Eliezer vai obrigar o sacrifício. Como é que Rabi Yosef disse que não? Tamar Rabi Yosef, Rabi Yosef liba de Rabi Eliezer, achimatne. Fala Rabi Yosef, existe uma discussão sobre o que disse Rabi Eliezer. Rabi Yosef discute com o que a gente falou. Rabi Yosef tem outra versão do que disse Rabi Eliezer. Que o quê? Rabi Eliezer omer aurek shlosha chutin betchila veshnaim ala arik chayav. Então, conforme Rabi Yosef, o que disse Rabi Eliezer é outra coisa. Se a pessoa tem um tecido e ele acrescenta um fio só, não traz o sacrifício. Não como a Gemara tinha entendido antes. E se ele acrescenta 2 fios já é considerado o ato de tecer, ele traz o sacrifício. Então se ele acrescentou 2 fios a um tecido existente, ele traz o sacrifício, porque 2 fios já é a medida completa. Então o que Rabi Eliezer disse na Mishnah conforme Rabi Yosef, que se a pessoa pega 3 fios e faz um tecido, ele pecou. Se ele acrescenta 2 fios a isso, também ele pecou. Ou seja, para a pessoa começar um tecido, para ser levado em conta com relação às leis do Shabbat, tem que usar 3 fios. Aí ele traz o sacrifício. Mas para continuar, se ele acrescenta 2 fios, também traz o sacrifício. Então, conforme Rabi Yosef, isso que a pessoa acrescentou um fio, não traz o sacrifício. Porque um fio é parte do trabalho proibido. Então por isso falou Rabi Yosef, se a pessoa começa a carregar no Shabbat, termina de carregar no Yom Kippur, ele não pecou. Não traz o sacrifício. Ele fez meio trabalho num dia, meio trabalho no outro, por meio trabalho ele não traz. Amar Rabi Yehuda, potroi Rabi Yoshua av me'asham talui. Então Rabi Yehuda disse, numa situação de dúvida, a gente não sabe qual pecado ele transgrediu. Sabemos que ele pecou, mas não sabemos qual pecado. Disse Rabi Yoshua, ele não traz o sacrifício. Fala Rabi Yehuda, não só que ele não traz o Hatat, ele não traz também o Asham Talui. Então, com relação ao Hatat, dá para entender a opinião de Rabi Yoshua. O Passuco diz, Oda elav Hatatu. A pessoa fez algo que ele achou que era permitido. Descobriu que pecou. Asher Hatat ba. Ele sabe qual pecado ele transgrediu também. Assim Rabi Yoshua entende o Passuco, traz o sacrifício. Se ele não sabe qual pecado ele transgrediu, o Hatat ele não traz. Fala Rabi Yehuda, conforme Rabi Yoshua, também o Asham Talui ele não traz. Por quê? Sheneemar do Pasuk que techeta velo yada. Prat leze sheyada shechata. O Asham Talui se traz quando a pessoa não sabe se pecou. Nesse caso ele sabe que ele pecou, não sabe qual o pecado. Não traz o Asham Talui. Não traz o Hatat porque não sabe qual o pecado foi. Não traz o Asham Talui porque ele sabe que pecou. E não traz nada. Amado Rabi Shimon, Zeu Shemevi Asham Talui. Rabi Shimon discute. Fala Rabi Shimon contra Rabi Yehuda. Nesse caso, com certeza se traz o Asham Talui. Por causa do Pasuk, Vasta, Velo Yadam, Vezelo Yadam ameaçar. O Pasuk diz, ele pecou e não sabe. Então fala Rabi Shimon, o Pasuk diz, ele sabe que ele pecou, mas não sabe qual pecado foi. Com certeza ele traz o Asham Talui. Rabi Shimon discute com Rabi Yehuda. אבל ספק אכל חלב, ספק לא אכל, צר או שאל עליו, אם הביא השם תלוי אם לאו. Mas fala Rabi Shimon, no caso que Rabi Yehuda trouxe, que ele não sabe se pecou ou não, fala Rabi Shimon, vai perguntar para o sábio se ele traz o Asham Talui ou não. Só disse Rabi Shimon, no caso que ele sabe que pecou, não sabe qual pecado, esse é o caso principal do Asham Talui.
Num caso que não sabe se pecou ou não, vai perguntar como fica a lei, se ele traz o Hasham Talui ou não, é menos certeza, disse Rabi Shimon. Mas vai lá. Então, como fica a opinião final de Rabi Shimon? A pessoa não sabe se pecou ou não. Talvez ele comeu sebo, talvez gordura. Traz o Hasham Talui ou não. Tashma da Braita, uma prova. Se a pessoa pecou e não sabe qual o pecado, ou safek chata, safek lo chata, me via Hasham Talui. Ou ele não sabe se pecou ou não, traz o Hasham Talui. Man shaman na lei, damar chata venedua, bemai chata me via Hasham Talui. Quem sustenta assim? Que se a pessoa, ele com certeza pecou, e não sabe qual pecado ele transgrediu, ele traz o Hasham Talui. Quem sustenta assim? Rabi Eliezer diz que ele traz o Hatat. Rabi Yudá diz que não traz nada. Então é Rabi Shimon. Rabi Shimon, de Katani, Safek Hatat, Safek Lo Hatat, me via Hasham Talui. Então essa breda vem como Rabi Shimon. A breda fala claramente que a pessoa não sabe se pecou ou não, se ele comeu sebo ou gordura, por exemplo, traz o Hasham Talui. Então Shua Minas Sfira de Rabi Shimon, Safek Hatat, Safek Lo Hatat, me via Hasham Talui. Então você vê que a opinião final de Rabi Shimon é essa, que também no caso que existe uma dúvida se ele pecou ou não, traz o Hasham Talui. Isso fala que paramos aqui por hoje. Vamos parar agora para ver a Rabi Shimon Shizuri e Rabi Shimon junto com o resto da Sugya. É melhor ver tudo de uma vez. Vamos concluir essa Sugya, o capítulo também. Bezerra Hashem. Terminar essas explicações sobre a nossa Mishnah com muito mais novidades. Amém.